Shalom, shalom a todos. Nós estamos hoje chegando à conclusão do nosso curso de Shiva Mitzvot Brinor, um curso que já vem sendo estudado há mais de 5 meses. Nós tentamos abranger todos os pontos e aspectos do comprometimento que as nações devem ter para com a Kadosh Baruch Hu, com o Borei Olam. Na semana passada, nós elucidamos a necessidade do estabelecimento de tribunais de justiça por conta dos Noahids. E ainda do estabelecimento de tribunais de justiça, nós analisamos também algumas leis relacionadas ao próprio Tribunal de Justiça. Como deve ser o juiz, como ele deve proceder em julgamento, como ele deve analisar cada caso, quando ele pode, quando ele não pode julgar ou entregar seu juízo, entregar seu julgamento. Lógico que todas as leis que nós estamos passando, elas são muito resumidas. As leis que concernem ao tema de Shiva Mitzvot Brinor são muito mais extensas. Então, durante a semana, muitas pessoas vieram me perguntar, é verdade que são 70 e não são 7? Eu falo muito pelo contrário, não são só 70, as 7 leis não desmembram em apenas 70, mas se desmembram em centenas de leis. Da mesma forma como que nós temos, lembra-te do dia de Shabat para santificar, nele não fala nenhuma obra, nós temos a simples mitzvah sobre o Shabat, e quantos livros não são escritos sobre o Shabat. Infindáveis livros sobre a Alachot de Shabat, infindáveis Alachot pequenas sobre simplesmente o fato de não fareis nele nenhuma obra. Uma lei negativa, então, todas as leis são negativas, elas devem ser muito bem observadas. Então, as Shiva Mitzvot Brinor são todas leis negativas, ou seja, devem ser muito bem observadas. Então, todas elas, cada uma dessas 7 leis, elas se desmembram em dezenas ou centenas de Alachot, de leis. Nossos sábios já se esmeraram, já procuraram fazer isso, porém, como dissemos semana passada, quando tivermos o estabelecimento de tribunais de justiça no Ahid, esses próprios tribunais poderão flexibilizar as leis, poderão criar novas leis, derivar novas leis, assim como os sábios de Israel fizeram para manter a Israel, aqui do Shah de Israel. Também os sábios e os juízes no Ahid também deverão, no seu momento, estabelecer tribunais de justiça. Evidente que hoje nós não temos um tribunal de justiça fixo, um tribunal de justiça Kayam, existente, dos Noahids. Também não temos um tribunal de justiça forte, um Sanhedrin judaico. Não é pela ausência de um Sanhedrin que o judaísmo deixou de existir. Também não é pela ausência de um tribunal de justiça Noahid que não existe hoje a Shiva Mitzvot Brinor. Muito pelo contrário. De igual maneira como que o judaísmo existe sem o Sanhedrin e não deixamos de cumprir as outras mitzvot por conta disso, Shiva Mitzvot Brinor também é Kayam, é existente, é factual, é cumprível, é executável hoje nas nossas gerações. Simplesmente vai faltar essa importante lei que é estabelecimento de um tribunal de justiça. Hoje nós seguiremos falando sobre um tema dentro do estabelecimento de tribunais de justiça, que é testemunhas, e concluiremos com o tema de testemunhas do shiur de hoje. Uma pessoa, um juiz, ele pode ser convencido pelo testemunho de uma pessoa no tribunal de justiça. Uma pessoa que saiba mentir, uma pessoa que seja mentirosa, uma pessoa que seja corrupta, ela, por suas palavras, pode conduzir o pensamento de um juiz. Então, as pessoas devem ser muito bem examinadas em sua vida, no seu caráter, no seu dia a dia. Então, antes do Beit Din, é executada uma pesquisa minuciosa sobre a vida das testemunhas. Isso porque todas as leis dos Noahids são capitais. Todas as transgressões são capitais. Ou seja, se 2 testemunhas, 3, 4, 5 testemunhas se apresentarem e disserem: eu vi fulano
fulano maldizendo o nome de Hashem, Haz Shalom, essa pessoa recebia pena capital, ela era executada pela sua transgressão. Se falar assim, nós vimos fulano comendo Everminahai, uma parte do animal viu, comendo a lagosta na praia, só metade da lagosta. A pessoa poderia receber uma pena capital. E assim sucessivamente. Então, nós entendemos a importância da idoneidade de cada uma das testemunhas. Num tribunal no Ahid, a confissão, ou seja, uma testemunha contra si própria é válida. Porém, é necessário mais de uma única testemunha, no caso do tribunal no Ahid, para que possa ser levada a cabo uma punição, como uma pena capital. Uma pessoa não pode, então, chegar e dizer eu comi a verminahai. Tá bom, o testemunho dela nós recebemos. Agora precisamos de mais um para que possa estabelecer a punição de caret, de pena capital. Então, como que é executado um tribunal? As testemunhas, elas são muito bem examinadas, muito bem examinadas. Uma testemunha ela é posta de pé e as outras ficam distantes. Então, os nossos sábios, eles nos dão dicas de como eram executadas, principalmente os juízos de Israel, nas questões das testemunhas. Então, uma pessoa dizia, eu vi fulano assassinando Beltrano na segunda-feira de manhã. E aí vem a outra testemunha e diz, não, eu vi fulano assassinando Beltrano na terça-feira de manhã. Teve uma discussão entre segunda e terça-feira. Então, aí a pessoa fala, mas os juízes perguntam, naquele dia que você viu fulano, o que você fez de manhã? E um vai falar, eu fui na sinagoga, e o outro vai falar, eu fui na sinagoga. Então, se foi na sinagoga, tem alguma coisa errada, porque na segunda-feira seria a Torá. Então, como uma pessoa vai confundir a segunda com a terça-feira? Muito difícil a pessoa vai confundir uma segunda com a terça-feira. Ou seja, um dos dois é um testemunho inválido. Está bem? Outro caso, que hora do dia era que você viu fulano matar ciclano? Ah, foi na parte da manhã. E outro fala no pôr do sol. É impossível que confunda as pessoas dessa maneira. As testemunhas tem que ser uma única testemunha. Então, os sábios, eles faziam muitas e muitas e muitas e muitas perguntas para tentar pegar as testemunhas. Não para punir as testemunhas, para livrar o acusado. Então, era perguntado que cor que o acusado estava, de roupa o acusado estava usando, aonde estava o sol, aonde você estava, em que distância você estava do crime. Nas Sheva Mitzvot Penor, não existe necessidade de alertar antes. Então, a pessoa executou, ela é executada pelo seu crime. Nas leis do judaísmo, a pessoa tem que estar ciente da transgressão, ou seja, a pessoa tem que ser avisada antes da execução. Então, sabe dizer, você avisou o fulano? Não, eu avisei. E você? Para outra testemunha, você avisou? Não, eu não avisei. Então, ou eu não vi ser avisado. Então, existem inúmeras formas de tentar levar as testemunhas em contradição. Exatamente, Cleófas. Não pode haver contradição entre as testemunhas, nem nos casos dos filhos de Noé, nem no caso dos filhos de Israel. Tono. Justamente por isso os nossos sábios fazem dessa maneira. O Tom pergunta, e se duas pessoas querem armar contra uma terceira pessoa? Tá bem? Então, vamos supor, nós vimos o fulano matar ciclano em tal lugar. Aí o sábio vai perguntar, como o fulano chegou? Ah, ele chegou de ônibus, e o outro fala, ele chegou de carro. Ou seja, por mais combinado que esteja uma história com uma pessoa, por mais combinado, existe alguma coisa que ele não combinou. Porque o fato não é verdade. Se o fato é verdade e as testemunhas são oculares, não importa o que aconteça, se eu for inimigo da outra testemunha, nosso testemunho vai ser igual. Não importa quão amigo eu seja de uma outra testemunha,
e podemos combinar o fato por um ano. Combinando o fato, um ano combinando o fato. Vai existir algum detalhe que eu vou fazer uma pergunta e os dois não combinaram. Ok? Então, os nossos sábios, isso é uma coisa importante, Joaquim, os sábios de Israel não julgavam para condenar, isso é uma coisa que é importante saber. Os julgamentos não eram feitos para condenar, eram feitos para inocentar. Então, tem até naturais, natural, uma mitzvah da Torá para os juízes, não te juntareis a maioria para condenar. Então, se você tem dúvida, não se junta a maioria. Se junta a minoria. Para livrar, você pode se juntar a maioria. Para condenar, não. Tá ok? Garcia, a tua pergunta ela não é bem conectada ao tema. A gente pode responder ela no fim, tá ok? Então, toda pessoa num tribunal, ela tem a obrigação de se apresentar a um tribunal e testemunhar sobre o que ela viu, sobre o que ela presenciou, sobre qualquer caso, sejam civis ou sejam criminais. Então, num caso civil, a pessoa nem tem tanta obrigação, ela tem obrigação como pessoa, como presente, como testemunha. Porém, quando o caso é criminal, como, por exemplo, transgressão das leis da Sheva B'Sot Menor, ela tem obrigação de testemunhar. Se essa pessoa não vai testemunho, ela mesma pode estar transgredindo uma das Sheva B'Sot Menor, que é não estabelecer um tribunal de justiça, ou seja, ela não procurou um tribunal de justiça para executar seu testemunho. Então, por isso, ela acaba não transgredindo uma própria mitzvah. Então, existem 10 classificações, 10 coisas que inviabilizam uma testemunha. 10 situações nos quais as pessoas não podem testemunhar. Um caso, a mulher ela não pode ser testemunha no tribunal. Um escravo não pode ser testemunha no tribunal. Um menor não pode ser testemunha no tribunal. Uma pessoa incapaz mentalmente, um doente mental, não pode ser testemunha no tribunal. Uma pessoa surda e muda não pode ser testemunha no tribunal. Um cego, mesmo que escute, não pode ser testemunha no tribunal. Uma pessoa que seja malfeitor conhecida não pode ser testemunha em um tribunal. E pessoas que não tenham comportamento em público também não pode ser testemunha no tribunal. Esposo das mulheres envolvidas em casos não podem ser testemunha no tribunal. Enfim. Então, essas são as 10 situações que os homens que inviabilizam a pessoa como testemunha. Ok? Então, vamos lá. Augusta disse que faltou um. Vamos lá, Augusto. Mulher, escravo, menor, uma pessoa debilitada mentalmente, uma pessoa surda e muda, 5. Um cego, um conhecido malfeitor, pessoa que não tem bom comportamento em público, esposo de mulheres envolvidas no caso e pessoas que serão beneficiadas pelo caso. Eu falei esse? Eu tinha falado esse ou não? Acho que tinha faltado esse. Muito obrigado, Augusto. Então, as pessoas beneficiadas por um caso não pode. Quando nós falamos uma pessoa menor, é menor de bar mitzvah, tá bem? Então, uma pessoa menor é um menor de bar mitzvah, essa pessoa não pode testemunhar com o caso. Grave. Sim. Você viu minha pergunta? Eu vi, só que essa pergunta sobre a questão do status, eu acho que ela seria melhor a gente responder no final.
Entendeu, Garcia? Só nesse coisa. O Garcia, ele pergunta, eu vou responder agora já então. O Garcia, ele faz a pergunta. A pessoa se torna judeu por um Beit Din, sim. Um Beit Din judaico tem o poder de converter uma pessoa ao judaísmo. E a pessoa não jamais perde seu status de judeu. Tá ok? Então, mesmo um judeu ou um convertido, ele não retorna a ser Benor. É impossível, não existe status regressivo. Só existe o status de um lado. O único sistema, a única maneira, a única troca que pode existir de status é Benor para judeu. Só esse. Então, uma pessoa que é judeu, ele não vira Levi, um Levi não vira Corre, eles caem de níveis, na verdade. A descida de nível é possível, a subida não. Então, correm quando tem um relacionamento com uma Levi, a descendência é Levi. Um Levi que tem descendência com relacionamento com Israel e tem descendência, a descendência é Israel. O Israel que tem descendente com um Ben Noah, um homem judeu, que tem um relacionamento com Abat Noah, o filho é Ben Noah. Um não judeu que tem relacionamento com mulher, o filho é judeu. O filho é judeu. E o Ben Noah pode vir a converter-se ao judaísmo e se tornar judeu para sempre. E esse caso não se anula. Existe anulação de conversão. Estou estudando até sobre esses temas, estava estudando esses dias. Existe a possibilidade de fazer uma anulação de conversão. É complicado. E praticamente não se vê fazendo, não se vê falando, porque é um tema muito... Se já é difícil converter, imagine para vocês para desconverter. Então, é um caso complexo demais, porém existe. Tá bem? Grave. Sim. No caso de um messiânico infiltrado e tal, ele vai e faz um Beit Din e depois ele se revela. E aí? Complicado. Isso é um tema complicadíssimo. Na minha opinião, ele nunca se converteu. Então, ao descobrir que essa pessoa ela seja messiânica, seja budista, seja muçulmano, ou uma pessoa que converte por intenção de casar, uma pessoa que converte por intenção somente de fazer aliar, porque a situação está difícil no Brasil, uma pessoa que converte somente por diversas situações, não precisa ser uma situação religiosa, de opinião religiosa. Pessoa que se converte por qualquer tema de que não seja única e exclusivamente se tornar judeu para servir a Hashem, qualquer interesse, na minha opinião, inviabiliza uma conversão, anula uma conversão, porque a pessoa não passou com sinceridade na conversão, ela não respondeu com sinceridade as perguntas, ela mentiu durante as perguntas para que ela pudesse alcançar o seu objetivo. Então, a pessoa que ela busque inteiramente passar por um Beit Din de maneira sincera, completa, se ela tem uma resposta má para dar para os juízes, ela vai falar, não, eu quero servir o Criador. Então, se eles me perguntaram isso e eu ainda não faço isso bem, evidente que eu vou falar que eu não faço bem, porque ela quer servir o Criador, não quer passar por um processo, nada mais. Já uma pessoa que quer passar por um processo, ela vai mentir, vai seguir aí em diante. Sim. Quem é que faz essa anulação, no caso? É difícil fazer essa anulação. A pessoa precisa de ter várias provas para isso. Então, o que pode acontecer é anular o primeiro status. A primeira coisa, a pessoa tem que ser uma pessoa que faz ou que se mantém fazendo coisas muito erradas. Vamos supor que a pessoa tenha feito muitas coisas erradas depois da conversão. Ou seja, o tribuninho é levado para um tribunal, para o mesmo tribunal, e o tribunal diz, depois que essa pessoa se converteu, ela nunca se comportou como judeu. Ele nunca guardou o Shabat, ele nunca guardou o Kashrut, ou seja, ele não passou por conversão, então a conversão dele não vale. O primeiro caso seria esse. Se o segundo caso, a pessoa tinha a intenção de ser judeu quando fez a conversão e depois ela desencaminhou, é um caso dificílimo esse, dificílimo, porém pode ser anulada a conversão anulando a mikve, por exemplo. Pode ser, no dia que essa pessoa fez a conversão, a mikve não estava kasher. Ou anulando o Beit Din, no dia que ele fez a conversão, um dos rabinos não estava kasher para a conversão. E assim sucessivamente.
Tem um tempo determinado para isso? Em relação à pergunta anterior. Não tem. Não tem. O fato do judeu não praticar a Torá árabe, isso não desqualifica, não, o judeu? Não, um judeu nunca perde o status de judeu. Nunca. Rambam Quer dizer diz... que se ele nasceu numa família judaica e passou a vida toda praticando judaísmo e um dia ele decidiu nunca mais praticar judaísmo, isso não desqualifica o judeu? Não. Não desqualifica o judeu como judeu, jamais. Nem ele, nem o Noahide. Se ele fez a conversão sinceramente, não desqualifica ele. De jeito nenhum. Então, é muito difícil conseguir anular uma conversão justamente por conta disso. Porque a pessoa, uma vez judeu, é sempre judeu. Então, a forma de... Mas se ele saiu da terra, se ele saiu de Israel e foi embora, não quer mais, ele foi embora. Mesmo assim, ele não desqualifica ele? Ele é judeu assim mesmo? É judeu, okay, ele tem que fazer chuvá. Não desqualifica ele. Dispõe. Então, um judeu nunca deixa de ser judeu. E um convertido também nunca deixa de ser convertido até que ele faça uma coisa muito errada, muito grandemente errada, e um Beit Din seja chamado somente para examinar o caso dele, para examinar e para tentar anular. Tá, ok? Mas ele tem que fazer uma coisa muito errada. Um judeu que não quer ter uma vida de judaico que se torna um Brenor, não se torna Brenor. É impossível uma pessoa tornar-se Brenor se nasceu judeu. Tá, ok? Os Noahides têm esse mérito de serem Noahides, de nascerem assim, terem uma... Eu também não nasci judeu, me converti. Então, tem essas leis justas que as pessoas têm que seguir. E se o propósito da pessoa é buscar servir a Hashem, tem que buscar servir a Hashem. Para buscar uma conversão, buscar querer trocar de pacto, você tem que estar muito bem decidida, porque é muito sério. Muito sério. Então, a pessoa que não segue um judeu Hiloni, que é um transgressor, ele é um transgressor. Entendeu? Então, ele está fazendo coisas erradas. E fazer coisas erradas não quer dizer que ele deixou de ser judeu. Afinal de contas, quem não faz coisas erradas? Entenderam? Ravi é o Milton. Posso falar? Pode falar, Milton. Ravi, se um judeu ele repuxar o prepúsculo, o que acontece? Nada. Ele não deixa de ser judeu por conta da mesma forma que um judeu não deixa de ser judeu por conta da circuncisão, mesmo que ele não fez a circuncisão, uma transgressão terrível. Durante toda a vida ele pode fazer. Então ele ainda continua sendo judeu, ele não fez a circuncisão. Uma pessoa que só faz a circuncisão, ela também não se torna judeu pela circuncisão. É uma pessoa que ela é bem Noah. Existe esse problema, isso é um problema, isso é uma ideia errada que as pessoas têm. Então a pessoa ainda não fez a conversão, aí tem uma comunidade, aí separa, esses 5 têm circuncisão e esses 3 não. Aí os 3 são, entre aspas, inferiores. Não tem diferença nenhuma, absolutamente nenhuma, entre uma pessoa que fez a circuncisão e uma que não fez a circuncisão. Uma pessoa só troca de status quando ela faz 3 coisas: circuncisão, passa pelo Beit Din e faz a Tevilá. Somente a partir dessas 3 coisas que existe diferença entre um e outro. Então, quando existe uma comunidade judaica e se diferencia entre esse fez a circuncisão e esse não, já está errado, já entenderam as coisas erradas. Então, só muda de status quando faz isso. Mas ele é um pouquinho melhor. Não existe esse um pouquinho melhor. Ou é judeu, não é judeu. Existe isso. É mais ou é menos. Ou é homem ou é mulher. Se não é homem ou é mulher, aí você já sabe o que é, né? O que está no meio de um do outro. Então é complicado. Então é um ou é outro. Na relação das testemunhas, Sim. Parente entra como um beneficiado pelo caso ou não? Os parentes podem testemunhar. Somente marido que não, no caso. Parentes podem, tipo sobrinho, primo, irmão, mãe, pode testemunhar. No caso, marido não pode. Bem? O Tarcísio me perguntou uma coisa. Espera um pouquinho. O Tarcísio perguntou: para uma pessoa se tornar Brenor, o processo é mesmo para a conversão do judaísmo? Não. Todas as pessoas do mundo são Brenor. Todas.
todas, sem exceção. Assim entendemos. Existe o pacto de Israel, ou seja, os judeus foram separados e Hashem fez um pacto separado com Israel. Apesar dos judeus serem Bnei Noach, entre aspas, por quê? Porque são descendentes de Noach. Abraham, o que ele era? Abraão era Bnei Noach, Isaac era Bnei Noach, Yaakov, Bnei Noach, Moshe era Bnei Noach, as 12 tribos de Israel, quando saíram do Egito, saíram tudo Bnei Noach, tudo saíram Bnei Noach. Hashem fez uma conversão deles no Mar Sinai. E pronto, aí se tornou Israel. Aí que Israel passou a ser sujeito às leis referentes a Israel. Antes desse momento, eram todos Bnei Noach, sem diferença alguma. Entenderam? Então, quando as pessoas falam, tem que converter para Bnei Noach, não. O que a pessoa tem que fazer é estudar, como esses cursos que nós estamos fazendo aqui. Então, nós, por exemplo, esse curso de Mitzvot Bnei Noach, as pessoas que estão conosco desde o início, elas vão receber um certificado. É um certificado de que ela é Bnei Noach? Não. É um certificado de que ela estudou a Mitzvot Bnei Noach, porque não existe conversão ao noachismo. A pessoa simplesmente tem que estudar e estar ciente do seu papel na humanidade. Importantíssimo. Então, os sábios falam, por que o convertido sofre? Porque os convertidos de Israel sofrem? Porque não estudaram Shiva Mitzvot Bnei Noach, porque não praticaram Shiva Mitzvot Bnei Noach. Ou seja, a pessoa cometeu um monte de transgressão, um monte de transgressão, enquanto era Bnei Noach, da Shiva Mitzvot Bnei Noach, não estudou, não se arrependeu disso, e entrou para o judaísmo. Ou seja, todas as averot que ela tinha antes vão vir agora o pagamento nela, porque agora ela tem que fechar a conta dela, porque a Hashem perdoa, mas não fecha a conta fácil não, alguém tem que pagar essa conta. Quem quer fazer a pergunta para a gente seguir falando sobre as testemunhas? Sou eu, Yehudá. Pois não, Yehudá. Nesse caso aí, perguntar se essas leis das testemunhas estão em vigor hoje. Se um tribunal estabelece isso, ou se são leis que eram vividas nos tempos bíblicos. As Shiva Mitzvot Bnei Noach, elas são existentes hoje. Existem N comunidades que seguem a Shiva Mitzvot Bnei Noach. Então, por exemplo, aqui em Haifa tem uma comunidade, aqui em Israel, um centro no Ahid. Então, esses centros no Ahid, eles estabelecem pequenos tribunais. Já começaram a estabelecer pequenos tribunais. Não são grandes tribunais que podem julgar grandes causas. São tribunais de pequenas causas, como é no judaísmo hoje. Então, de igual maneira que o judaísmo teve o Sanhedrin, hoje não temos Sanhedrin, não temos Knesset Agdolá, porém temos pequenos tribunais de justiça que julgam pequenas causas. Então, igual os Bnei Noach, eles têm uns pequenos tribunais de justiça que julgam pequenas causas. Então, as leis, elas são ainda hoje existentes, porém, nem toda causa é julgada hoje, em geral, porque a lei do país também não permite que toda causa seja julgada em tribunal de justiça. Como esse, paralelos. Porém, em Israel, a justiça reconhece a decisão dos tribunais judaicos. Tá, okay? Então, por exemplo, aqui na frente da minha casa tem uma sinagoga que tem um Dayan. Ele é juiz em causas financeiras. Então, se eu tenho uma disputa financeira com um amigo, eu vou até esse Dayan e falo, eu tenho a situação, essa. O que acontece? Ele vai fazer um julgamento e entrega a resposta. Quando ele entrega a resposta, tem que seguir a resposta dele. Não tem como falar, eu vou procurar outro Dayan. Não. O juiz falou, tem que seguir. Mesmo que perda? Mesmo que perda, tem que seguir. Então, se busca um tribunal de justiça, a pessoa tem que buscar tem que estar ciente de que ela vai ter que cumprir com o julgamento do juiz. Então, as pessoas, elas não podem, o Tribunal de Justiça no Ahid, ele não pode admitir como testemunha pessoas suspeitas de estarem transgredindo as Shiva Mitzvot Bnei Noach. Não pode, porque mesmo que essa pessoa não foi levada a julgamento, ela é uma pessoa de má índole. De uma maneira, uma pessoa que tem um comportamento, não tem um bom comportamento em público. Ou seja, essa pessoa ela nunca foi pega no ato de fazer uma coisa errada.
porém, todas as suas atitudes em público demonstram que ela faz isso de errado. Não precisa nem falar várias coisas que são como essas, né? Então, essa pessoa ela não pode testemunhar como testemunha. O Edson fez uma pergunta aqui sobre a palavra goi. Goi literalmente é povo. Então, Israel goi echad baaretz. Então, Israel é um povo único, separado em toda a terra. Então, a palavra goi quer dizer nação, povo. No português, e algumas pessoas, até em hebraico, utilizam a palavra goi pejorativamente. Tá bom? Esse goi, essa pessoa que não sabe o que faz da vida. Então, goi, apesar de ser uma palavra geral para nações, inclusive utilizados para Israel como nação, goi, o sentido comum da palavra que as pessoas entendem quando usa a palavra goi, de uma forma de xingamento, é como uma pessoa que ela é transgressora, tá bom? Essa pessoa é um Benoa transgressor, então ele faz tudo errado, até na Shiva Mitzvot Benoa. Então ele é um goi, ele tá nem aí com a vida dele, vive como as nações, tá bom? O idólatra é um oved kohavim. Esse é o termo correto para se falar de um idólatra, tá bom? Então, o juiz, ele só pode aceitar como testemunha também uma pessoa que tenha completa ciência da importância do seu testemunho, de tudo, sejam as coisas que ele pode causar para bem, como as coisas que ele pode causar para o mal, porque um testemunho leva a pessoa à pena de morte. A pessoa pode tirar até a vida de alguém por um testemunho falso. Então, se uma multidão de pessoas sábias e temente a Deus declararem que alguém cometeu tal ato, então vamos supor que, vou pegar um exemplo comum e recorrente no Brasil aí moderno. Uma multidão de pessoas, todos os tzadikim dizem fulano de tal é homossexual e ele pratica relações ilícitas. Ou fulano está tendo relações com a esposa de Beltrano. Todos têm completa certeza disso. Porém, ninguém viu visualmente isso. Então, essa pessoa não pode ser levada a julgamento, muito menos punida por isso. Porque as pessoas devem ser testemunhas oculares, com os próprios olhos, do ocorrido. Qualquer pessoa que presta um testemunho baseado no que ouviu de outra pessoa, presta um falso testemunho. Então, fulano me disse que Beltrano faz isso de errado. Ou você vai e verifica, ou não leva adiante a conversa. Isso no caso é para os judeus, tá ok? Não devemos dar ouvido quando a pessoa é judia, e não é constatável com os próprios olhos o que essa pessoa fez de errado. Então, é uma pessoa que ela é judia e falar, fulano fez isso de errado. E você não pode ir constatar isso, não deve ser nem dado ouvido para essa história. Não deve. Essa pessoa, muito provavelmente, está contando uma mentira. Ou seja, fulano faz isso de errado, um judeu faz tal coisa de errado. Vou verificar. Vai, você próprio pode ir examinar o caso. Bom, ele estava certo. Você não tem condições de examinar o caso, então entenda que isso é uma mentira. Assim devemos interpretar. Sim? Eu vi alguém, uma suposição, vi alguém entrando em um motel ou dentro de uma casa. E essas pessoas ficaram lá até suficiente que pudesse praticar o ato de adultério. Vale como testemunha? Isso é um ihud. Se a pessoa está estabelecendo um ihud. Se você viu que a pessoa se fechou em um cômodo junto com outra pessoa do outro sexo oposto, seria ihud. É motivo de separação. Não seriam levados a cabo, por exemplo,
as leis de não serem levadas à pena capital, por exemplo, porque você não viu o ato. Mas a pessoa poderia pedir o divórcio por questão de que a pessoa, que o cônjuge teve rude com outra pessoa, ele ficou sozinho com outra pessoa, em um quarto fechado, sob suspeita. Então, não leva a pena capital à execução, porém, ela leva a cabo outras N penas, outras N punições, tá ok? Então, cada caso é um caso. A gente não pode pegar um caso simples, um caso leve e agravar o extremo. Ou pegar no caso da total, né? São as leis total, a gente não tem ela em vigor. Então, esse caso, por exemplo, você viu um casal entrando em um motel. Tem a foto entrando, tem a foto saindo. Bom, ninguém pode falar o que fizeram lá dentro. Ninguém pode, a não ser os dois. Infelizmente, essa é a verdade. Mas lógico que foram fazer uma determinada coisa. Mas, a não ser que você esteja presente visual, você não pode testemunhar sobre eles. Não pode. Então, o que você vai falar? Olha, eu vi fulano e Beltrano encaminhando-se para manter um enrude. Ou você viu, de fato, entrando no quarto, trancando a porta. Eu vi fulano e Beltrano mantendo um enrude. Só isso. Porque foi isso que você viu. Então, é isso que você pode testemunhar. Então, esse seria um caso civil. Um caso no qual as pessoas elas vão levar a cabo a separação. Mas ele pode ser chamado pelo juiz para depor, Ravi? Não. Então, porque assim, a pessoa ela pode testemunhar a seu próprio favor. Então, o que vai acontecer? Vai ser levado a cabo um julgamento. O julgamento vai se desenrolar com isso. Falar, o que você viu? Eu vi eles entrando num quarto. E que mais? Não, só isso. Não, e que mais? Você não viu mais nada? Não, só isso. Então, aí já é a própria sentença, já está aí. Porque a pessoa não viu o ato. Tem que ser testemunha ocular do ato. Isso qualifica a testemunha dele, né? A testemunha dele é esse. Entendeu? Os nossos sábios não julgam sobre suposições. Porque é uma suposição que tenha tido algum relacionamento. É uma suposição. Até que seja testemunha visual. Entendeu? Se não foi testemunha visual, vai punido pelo quê? Vai ser testemunha do quê? Então, a testemunha ela vai poder testemunhar pelo que ela viu. Ela viu duas pessoas entrando num quarto e trancando a porta. Nada mais do que isso. Então, ela pode ser levada a cabo uma separação por questão de que a esposa teve um enrude contra a pessoa. Ela se trancou em um cômodo contra a pessoa. Pode vir uma separação disso. Porém, a punição de pena máxima, não. Seria a execução. Então, uma pessoa, por exemplo, que minta que viu e não viu, ela é punida com a pena capital. Então, a testemunha também, igual às testemunhas de Israel, elas são passíveis de pena capital. Então, uma testemunha que minta para causar a morte de alguém, ela é pena capital. Tá ok? Então, vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui. Perguntas. Já respondi para o Joaquim, a punição é a mesma. Para as testemunhas, para aquelas que... As testemunhas que queiram causar a morte de alguém, queiram causar o prejuízo sobre alguém, essa pessoa também ela recebe a punição de igual maneira com a qual ela queria causar. O Eliardo pergunta sobre o caso de Uria e Batsheva, que eram casados. Não, eles não eram casados, porque nós falamos semana passada, não existe casamento entre um Noahide e uma judia, ou o contrário, um judeu e uma Noahide. Não existe casamento assim. Quando uma pessoa é judia e a outra não é casamento, é uma relação proibida, na verdade, não deve manter. Então, Uria, ele não era israeli, Uria o quê? Hiti, ele era hiteu. Então, todas as pessoas, quando se convertiam ao judaísmo, de qualquer nação, elas perdiam o status da nação anterior, e tem vários fatos como esse, ele passava a ser israeli. Então, quando você vê na Taná falando, fulano ha-israeli, quer dizer, essa pessoa era uma convertida. Então, ele era um convertido, ele deixou de ser da nação dele e passou a ser Israel.
como ele não tinha casta, ele não tinha família, ele era chamado de israeli, tá ok? Urias não, ele manteve... Rabi, é por isso. Pode concluir. Então, Urias se manteve Hiti, ele se manteve Hiteu. Quando Davi teve relação com a Batsheva, não foi transgressão de adultério, isso não foi. Tem várias outras transgressões relacionadas à história toda, porém, essa não foi a transgressão de Davi. Eu sabia, Rabi, porque eu estava vendo a exegese do texto aqui e eu fui questionado a respeito disso aí. Não, muita gente, não. Como é que pode, não sei o quê, eu falei isso aí, mas fui criticado por isso aí, tá entendendo? Mas vamos concluir, eu sabia que Davi não tinha adulterado. Tá, ok, eu tenho no meu site, no blog, quem tem o endereço do blog, quem pode buscar aí no meu blog o caso lá da Batsheva e Davi, e passa o link, por favor, aqui, quem sabe decora o nosso blog, se puder fazer isso. Eu tenho todo um estudo feito sobre isso, já traduzido, já executado sobre esse tema, que é um tema bem complexo. Um tribunal judaico, sim, pode julgar uma causa no Ahid. Lucas, as leis de um tribunal no Ahid, elas se espelham nos tribunais judaicos. Por quê? Porque a Halakha judaica, ela floresceu. Então, como a Halakha no Ahid também deveria ter florescido no passado, a Halakha e não floresceu, por quê? Porque as nações se dedicaram a Avodah Zará e abandonaram, de certa forma, a Mitzvot Benor. O judaísmo não. O judaísmo ele floresceu e continuou desenvolvendo sua Halakha. Ali, o Toma passou para a gente o link sobre a história de Batsheva e David. Então, nós temos a Halakha judaica, ela floresceu, ela desenvolveu, ela evoluiu. Nós temos Halachot sendo modernizadas, sendo trabalhadas até hoje em dia, Halachot modernas. Entendeu? Que vem sendo preparadas e adaptadas. Os Faradim fazem muito isso. Os Faradim adaptam a Halakha para o dia a dia. Os Ashkenazim incrementam a Halakha. Essa é uma diferença do judaísmo moderno hoje, por exemplo. Então, os Noahides não fizeram isso. Por quê? Porque foram se dedicar para Avodah Zará. Baruch Hashem, em nossa geração, nós temos muitas pessoas abrindo seus olhos, se dedicando a Sheva Mitzvot Benor, sendo Noahides justos, sendo pessoas justas dentro da Sheva Mitzvot Benor, e assim eles vão evoluindo. Baruch Hashem, esperamos que muito em breve eles tenham grandes tribunais de justiça, também entre os Noahides. Então, vários casos, por exemplo, faz uns 3 anos, mais ou menos, o Rishon LeZion, ele fez uma declaração de que na era de Mashiach, somente judeu e Noahide vai poder morar em Israel. Ou a pessoa é Noahide ou a pessoa é judeu. A pessoa que pratica Avodah Zará não poderá permanecer em Israel na era de Mashiach. Rabi. Sim. As pessoas que estão em outras religiões, eles são Noahim. Eles serão julgados por qual lei? Pela Torá ou pelas suas próprias leis? As pessoas que estão no pacto da Sheva Mitzvot Benor serão julgadas pelo pacto da Sheva Mitzvot Benor, não serão julgadas pela Torá. Ou seja, um Noahide não vai ser julgado, por exemplo, por não guardar Shabat, não guardar Yom Kippur. Jamais, nenhuma hipótese. Entendeu? Por quê? Porque não faz parte do pacto dele. Porém, por exemplo, eu estava estudando hoje sobre Sheva Mitzvot Benor, ou era um outro tema, e acabou entrando nesse tema um trecho sobre isso, que é uma opinião de Rashi. O Rashi tem a opinião de que um Bnei Noach, olha, isso é muito forte, para falar a verdade, muito forte. Um Bnei Noach que está ciente da Sheva Mitzvot Benor e quer ser um judeu, um Bnei Noach justo, e segue comendo não kasher, ele ainda segue na idolatria. Olha isso. Então, o Urashi tem uma das opiniões do Urashi. Eu ia falar, ele tem uma opinião sobre o Shabat, mas é difícil para vocês entenderem, eu acho. As pessoas vão entender errado se eu for dar a opinião de Urashi.
Eu vou falar somente sobre a Kashrut. Então, o Urash, ele tem uma opinião de que um Noahid, que após saber do seu pacto, saber do seu papel na humanidade e saber da Torá, esse Noahid segue comendo treifá, nevelá, carne não kasher, ele segue na idolatria. Olha como isso é forte. Então, ele não é obrigado. Porém, a pessoa que quer servir ao Criador vai buscar se espelhar nas leis de Israel. Não é que se tornou obrigado. Ele não está fazendo por obrigação ou por punição. Está fazendo porque ele viu que esse é o desejo de Hashem. Então, eu vou fazer assim. Ainda que não seja para mim. Ele não é obrigado, mas ele se colocou debaixo e ele toma para si essa obrigação, não é isso? Exatamente. Só que não é todas as leis que ele pode fazer isso. Tem que deixar isso muito bem claro. O Noahid não pode cumprir todas as leis de Israel. Existem 3, 4 leis básicas que não podem ser cumpridas. Hagim, então todas as Hagim não podem ser cumpridas lefi alahá, conforme a alahá. Ou seja, a pessoa pode fazer o Sukkot, porém ela tem que, alguma melahá ela tem que fazer durante o dia. Por quê? Porque ela não pode ser 100% igual ao judeu. Ela tem que acender uma luz, alguma coisa ela tem que fazer para, entre aspas, quebrar. Por quê? Porque ela não pode cumprir como um judeu. Então, ela tem que quebrar em algum momento o Yom Tov. Shabat, mesma coisa. Tefilim, ela não pode fazer brachá, tampouco pode usar. O Noahid não pode usar tefilim até que não esteja encaminhado para a conversão. Então, uma pessoa que eu sou Noahid, quero ser sempre Noahid. Ele jamais pode pôr tefilim. Não pode. Não pode pôr mezuzá na casa. Entenderam? O Yitzhak está nos lembrando aqui sobre as questões de Kadish, Parehu e Hazará. Também são pontos que os Noahids também não podem executar, tá ok? Só que essa é uma questão que não é que ele não pode executar, ele pode, se ele tiver em Minyan. Então, se tiver um Minyan de 10 judeus e o Noahid junto, ele pode fazer. Entenderam? Da mesma forma, um judeu, ele não pode fazer sozinho. Então, pode. Como? Executando segundo o Alahá. Então, para concluir todo o nosso shiur, a conclusão de todo o shiur, nós vimos, Baruch Hashem, como as Shiva Mitzvot Benoach são uma luz para a humanidade. Hashem, em sua misericórdia, em sua grande sabedoria, ele estabeleceu para as nações também leis justas e deu às nações a oportunidade de evoluir nessas leis, de trabalhar essas leis, e junto com Israel, trabalhar o Tikkun Olam, trabalhar a existência da humanidade, trabalhar a evolução da humanidade. Então, Israel e Bnei Israel e Bnei Noach têm um papel conjunto na evolução da humanidade. A evolução que nós dizemos é a evolução espiritual, a evolução Ruhani. Então, os Noahids, eles têm esse papel fundamental, que é auxiliar Israel nessa correção da humanidade, na correção da alma da pessoa e na evolução como um todo. Devemos, antes de mais nada, nos esforçar de deixar bem claro que as pessoas não têm a obrigação de converter-se ao judaísmo. Ninguém tem a obrigação de converter ao judaísmo. Ninguém. A pessoa que quer servir a Hashem, ela pode servir a Hashem como o Ben Noach, como pode servir a Hashem como o judaísmo. Então, quando a pessoa ela vai entrar no judaísmo, essa pessoa tem que estar consciente do seu papel, consciente do que ela precisa e do que ela não precisa. Porque se for para a pessoa entrar para o judaísmo e seus passos seguirem com o Ben Noach, se a pessoa não for mudar a sua vida, não for mudar as suas atitudes, é melhor que não se converta, é melhor. Entendem isso? Então, se a pessoa for para virar judeu e seguir comprando a carne do açougue, não vira judeu. Você não está fazendo a coisa direito. Para quê? Entendem? Então, a pessoa, ao se converter ao judaísmo, ela tem que ser uma conversão consciente, uma conversão esclarecida. Esse curso nosso, Shiva Mitzvot Benoach, veio trazer isso. Que as pessoas que estão buscando aproximar-se do judaísmo, as pessoas que estão buscando querer a conversão,
essas pessoas têm que estar plenamente cientes do seu papel na humanidade. Cientes de que hoje ela pode ser um tzadik. E ela quer tanto se converter ao judaísmo que ela vai se converter e vai se tornar um rachá. Agora, qual é o lucro? Você prefere ser um judeu rachá ou um Benor tzadik? Muito sério, né, Rav? Muito sério. Então, as leis de Hashem Mitzvot Benor, elas são isso. Elas não são o máximo da humanidade. Elas são o mínimo para a humanidade. Então, a pessoa que tem que, no mínimo, se esmerar nessas 7 leis, no mínimo. Para todas essas 7 leis, quero comer kasher, quero respeitar os pais. Os respeitos de pai não está em Hashem Mitzvot Benor. Quero ser justo com o meu funcionário, quero ser justo com o meu patrão, quero ser justo na sociedade. E assim a pessoa vai evoluindo em todas as outras mitzvot de Israel. E vai chegar a um ponto que se ela vai dizer, não, eu estou feliz assim. Ou, não, eu quero me converter ao judaísmo. Aí essa pessoa, esse é um convertido justo. Esse é o convertido justo. O convertido que se converte, dizendo, eu me converti porque somente Israel está correto, porque é o único caminho, porque é... Não. Essa pessoa está equivocada. Ela segue uma religião da cabeça dela. Essa não é a religião dos sábios de Israel. Então, é muito sério. Espero que a gente tenha conseguido alcançar com todos esses nossos shiurim, leat que fomos, bem devagarzinho que fomos, que conseguimos alcançar isso. Essa consciência em vocês, a consciência de que do que Hashem espera da humanidade e de cada um de nós. Quem não assistiu todos os shiurim, busquem assistir desde o início. São muito bons os primeiros shiurim. Todos os shiurim são bons, mas os primeiros 5 shiurim foram excelentes para deixar muito claro, muito bem claro, o papel do Noahide na humanidade, o papel de cada um de nós na humanidade. Espero que realmente as pessoas que busquem conversão, as pessoas busquem com consciência, que busquem e não esperem, e espero delas, que elas busquem a conversão para servir a Hashem. Servir a Hashem como se deve. Se for para a pessoa manter-se igual está hoje, fica igual está hoje. O Hashem já está certinho, já faz mais do que precisa. Segundo todos os nossos sábios, a pessoa vai ter o mesmo mérito de o Kohen Hagadol Olam Rabá, e assim sucessivamente. Então, um Benor, segundo o Masechet Avodah Zarah, que cumpre no mínimo as 7 mitzvot Benor, o mérito dela no Olam Rabá é igual ao Kohen Hagadol. Então, vejam só vocês como que é elevadíssimo o nível dos Nohides. Mas Baruch Hashem, Hashem também permitiu de nós que pudéssemos trocar o pacto, converter-se ao judaísmo. É fácil? Não é fácil. É rápido? Muito menos. Levam gerações para que a pessoa realmente seja convertida ao judaísmo. Os sábios dizem até 3 gerações. Então, eu me converti hoje, só meu neto vai ser 100% judeu. Não no que nós dizemos de ser, mas ser como um todo. Então, é um trabalho que é para a posteridade, não é para o agora. Então, eu vou concluir aqui o shiur. Vou continuar no online, não saiam. Então, concluir dizendo que esperamos que a luz de Israel possa irradiar sobre as nações e que, conforme diz o Talmud, que Israel foi espalhado entre as nações para aumentar o número de convertidos, não convertidos ao judaísmo. Esses convertidos são os Noahides. Então, para que as pessoas estivessem cientes do seu pacto na humanidade, que esses nossos shiurim, eles possam irradiar um pouco mais de luz e que ele aproxime a Geulah, e que estamos fazendo nosso papel. Vocês também fazem parte desse papel de irradiando essa luz, com que as pessoas sejam conscientes do seu pacto na humanidade, que nós aproximemos a Geulah também. Amém e amém.